boa tarde, Mário Nogueira, foi a primeira negociação da tarde, mas dizia que era uma falsa negociação. Pode explicar-nos porquê? Estamos a falar dos orientadores de estágio. Posso dizer que na reunião de hoje há aqui alguns resultados que para as pessoas são positivos, na medida em que correspondem a propostas que a FENPROF apresentou ao Ministério. Por exemplo, em relação à recuperação de tempo de serviço, e nesse aspecto registramos isso, houve dois aspectos muito positivos. Um deles, e que nós defendemos desde a primeira, aliás, defendemos ainda durante a negociação da recuperação, é que o regime especial de progressão, horas de formação, avaliação, desempenho, vai manter-se não só até 1 de julho de 2027, como estava até agora nas várias versões dos projetos, mas enquanto os professores estiverem a recuperar. Se houver um professor que ainda em 2030 é que vai recuperar a última tranche e ainda vai progredir em função da recuperação, ainda lhe é aplicada esta regra específica. E outro aspecto também importante é que a formação que os professores adquiriram entre 2018 e 2024, portanto, nestes 6 anos, vai servir, desde que não utilizada, vai servir até ao fim da recuperação, e quem tiver muitas horas que lhe sirva para essa produção não precisa de fazer mais hora nenhuma. Essa foi uma posição nossa desde o início e que até levou a que não tivéssemos assinado o acordo na altura, porque não estava previsto, não estavam previstas estas possibilidades. A capacidade da FENPROF, por um lado, de não assinar acordos que não correspondem àquilo que é importante para os professores, e por outro lado, continuar a existir, levou a que hoje fosse possível nós resolvermos este problema. Em relação aos concursos, também dizer que há aqui vários aspectos mais pequenos que são considerados, eu destaco só dois. O primeiro é que os horários compostos deixam de ser obrigatórios. Não é os professores deixarem de estar obrigados a aceitá-los. Deixa mesmo de ser obrigatória a elaboração de horários compostos. Isso é muito importante. Por outro lado, suplemento, professor, esta confusão que está aqui a haver à volta do suplemento. Por outro lado, também dizer que os professores não são obrigados a aceitar horários compostos. Isso é muito importante para os professores. Sobre o suplemento para orientadores, aquilo que nós dissemos, e dissemos lá dentro, é que esta negociação foi uma farsa, não passou de uma farsa. E não passou de uma farsa porquê? Porque nós estamos hoje aqui, dia 20, sexta-feira, para a negociação desta matéria. E na quarta-feira passada, o Sr. Ministro Leitão Amaro, porta-voz do Conselho de Ministros, anunciou que o Conselho de Ministros já tinha aprovado não só os suplementos, mas precisamente estes valores de suplemento. E, portanto, foi o que nós ali dissemos. O que o Sr. Ministro Leitão Amaro fez não foi desconsiderar as organizações sindicais. Foi desconsiderar as organizações sindicais e o Ministério da Educação. Se alguém fez má figura neste processo, ou está a fazer má figura neste processo aqui dos suplementos, são todos os que estão envolvidos na negociação, portanto não são só os sindicatos e a equipa do Ministério da Educação, a quem o próprio Governo e o Sr. Ministro Leitão Amaro passou uma rasteira, e, portanto, isto é absolutamente inaceitável e incompreensível, não é? Que se aprove algo em Conselho de Ministros e depois se venha simular uma negociação, mas também lhe dissemos outra coisa, é que possivelmente, e porque é um direito que nos assiste, esse vai ser o único documento em relação ao qual a FENPROF vai pedir a negociação suplementar. Vai pedi-lo, por um lado, porque discorda do que ele está, discorda que haja apenas um suplemento de 84 ou 89 euros ilíquidos para um trabalho com a responsabilidade que existe, e ainda por cima, este é um valor alternativo à existência de boas condições para acompanhar estagiários, e as boas condições são, sobretudo, uma redução de componente ativa. Estava aqui a dizer que Leitão Amaro passou uma rasteira, mas considera que o Ministério da Educação não tinha qualquer informação de que iria ser aprovado este suplemento? Eu não considero, nem deixo de considerar, porque, como é evidente, nós não somos do Ministério da Educação, não sabemos o que é que eles já sabem. Sim, questionámos e não nos foi respondido, não é? Agora, sabemos uma coisa, mesmo que soubessem, tiveram que fazer figura de quem estava a fingir estar a negociar. E essa é uma figura que não é bonita, até poderíamos compará-la a qualquer coisa que não vamos fazer, mas dizer o quê? Que, seja como for, o Ministério não podia vir hoje dizer convocámos-vos para uma reunião de negociação, mas olhem, afinal já não vale a pena que está aprovado. E, portanto, o que é que aconteceu? Deixaram para o fim esse despacho da remuneração, deixaram para o final e no final apresentaram-nos como sendo algo que estava em negociação. Portanto, o Ministério mantém a posição para já é esta e, portanto, quer dizer, nós dissemos aquilo que eles sabiam e toda a gente sabia, mas está a dizer-nos o quê?
ou a convencer-nos de que, se isto já foi anunciado como sendo uma decisão do Conselho de Ministros. Inicialmente ainda pensámos, podia ser, era uma hipótese, que tivessem aprovado o decreto-lei e o decreto-lei prevê um suplemento, mas não tem lá o valor é de um despacho. Mas não, o senhor Ministro Leitão Amaro, até para disfarçar o valor tão irrisório que está em cima da mesa, disse o valor por ano. 1008 ou 1071, porque se dissesse 84 ou 89 as pessoas achavam piada, mas percebiam que era uma desvalorização deste trabalho. E portanto dissemos isso. Agora dizer, porque achamos que este não é um suplemento de vida a quem é orientador de estágio, esse é o motivo principal, mas também porque não aceitamos este tipo de farsa, e é assim que se pode chamar, este tipo de farsa, que é chamar os sindicatos para discutirem ou para negociarem uma matéria que já foi anunciada como sendo uma decisão do Conselho de Ministros. É uma tentativa de condicionar. Eu não sei se é uma tentativa de condicionar, se é o quê, mas quer dizer, é pelo menos uma forma de desvalorizar a negociação, de pôr em causa a negociação, de dizer que a negociação para o Governo é fazer reuniões, mas não é ter em conta aquilo que se passa nas reuniões, porque, entretanto, já foi decidido. É claro, reconhecemos que em relação à recuperação de tempo de serviço e aos concursos houve aspectos que foram considerados, e se calhar o Sr. Ministro Leitão Amaro não falou neles porque não percebe nada do assunto. Aqui, como era só dizer um valor, para ele era mais fácil dizer o valor anual, e assim até, não sei que ele se baralhasse e achasse que era por mês, não é? E portanto foi isso que lhe dissemos, e por isso também, não só porque discordamos, eu diria essa é a questão principal, discordamos do valor, mas também porque queremos demonstrar que não nos resignamos a que o Governo já decidiu, olha, paciência, já está. Não, então vamos levar a negociação até ao fim. E por isso, como temos direito a pedir uma negociação suplementar, provavelmente iremos pedi-la e havemos de cá vir uma segunda vez fazer esta má figura que se fez hoje, mas eles também. E em relação aos concursos, houve alguma novidade, professor? Sim, sobretudo portanto, há dois aspectos muito importantes dos concursos. Um deles já tinha sido anunciado, mas não estava no decreto-lei, que é a manutenção até ao final do ano letivo, e não apenas só do civil, das reservas de recrutamento. Isso é importantíssimo, porque não atira logo para as escolas, não é? E, por outro lado, também a possibilidade a não obrigatoriedade de serem elaborados, não é só da aceitação, é de serem elaborados horários compostos com horas de várias escolas. Deixou de ser obrigatória a elaboração desses horários e também deixou de ser obrigatória, onde eles existirem, a obrigatoriedade, tanto de aceitação. Portanto, não tem que aceitar. O resto eram alguns aspectos, discutimos muito ali em relação aos técnicos especializados, porque o Ministério da Educação tem aqui que podem ser também contratados no âmbito destes concursos técnicos especializados para funções não letivas, e nós consideramos que não podem ser só funções não letivas, ou seja, porque a profissão docente tem muito mais do que as aulas e, por exemplo, os apoios, por exemplo, as coadjuvações e outro trabalho com alunos são funções docentes. Um técnico especializado não é um docente e, portanto, na defesa também da profissão docente, os técnicos especializados não podem, não devem poder, isso deve aqui ficar claro, exercer funções docentes, mesmo que não sejam letivas. Essa foi uma discussão que tivemos ali. E depois houve aspectos que nós achamos, cá está, que eu já falei da outra vez, a questão da oportunidade perdida, que se deveria ter aproveitado. Já que se mexeu no regime de concursos, deveria ser aproveitado para permitir que os contratados possam ir além do índice do terceiro escalão, até ao índice do escalão que corresponde ao seu tempo de serviço, porque há contratados com muitos anos de serviço, mais do que só o chegar ao terceiro escalão. Deveria ter-se aproveitado, por exemplo, para consagrar um mecanismo dinâmico de vinculação de professores. Nós dissemos, até levámos os números, que também aqui temos, não é? Que, por exemplo, este ano, só no conjunto contratação inicial e reserva de recrutamento, houve 13.085 colocações, 13.085, das quais 5.947 eram em horários anuais e destas 4.687 completos. Ou seja, nós tivemos para contratação quase 5.000 horários anuais completos, o que significa que os níveis de precariedade podiam ser bem mais baixos e o nível de entrada nos quadros poderia ser bem maior. O Ministério foi dizendo que a antecipação dos concursos este ano iria ser uma realidade
e que estavam a fazer tudo para que os concursos pudessem realizar-se ainda em janeiro. Agora é preciso cuidado e encontrar um ponto de equilíbrio entre dois aspectos. Quanto mais cedo os concursos forem, melhor para as pessoas saberem precisamente onde é que vão ficar. Mas também, quanto mais cedo os concursos forem, menos vagas estão apuradas para o concurso. E, portanto, o que é que pode acontecer? Passamos a ter o concurso mais cedo, mas depois do concurso feito vão surgir muitas vagas que há sempre quem fique com dúvidas se elas não ficaram na gaveta ou por o que é que surge ali. Portanto, há que encontrar aqui um equilíbrio de maneira a que os professores não saibam apenas onde vão ficar colocados quase em cima do dia 1 de setembro, porque têm que organizar a sua vida, mas por outro lado, que não seja tão antecipado que a certa altura começam a surgir vagas e mais vagas que não foram a concurso, porque nessa altura ainda não estavam apuradas. Portanto, é preciso ter aqui em conta este equilíbrio. E a última coisinha também que nós achamos que deveria ser aproveitado para mexer aqui, era para além de um regime de vinculação dinâmico, era que os professores dos quadros, isto é muito importante para os professores dos quadros, os professores dos quadros, sejam do quadro de escola, do quadro de agrupamento ou dos quadros de zona pedagógica, quando concorrem para a mobilidade interna, ou seja, para uma aproximação, uma outra escola, estejam todos integrados na mesma prioridade. Não faz sentido que, sendo professores dos quadros, uns estejam numa prioridade à frente de outros e, portanto, uma só prioridade. Sempre defendemos isto, o Ministério não tem defendido, aliás, até é estranho, porque para a contratação, para o concurso interno é assim, é uma prioridade, mas depois para a mobilidade interna separam os QZPs dos quadros de escola e agrupamento. E, portanto, nós achamos que são todos dos quadros, está tudo na carreira, deve haver uma prioridade, sempre defendemos isso, hoje reiteramos, e achamos que se vai mexer no 32A, no decreto-lei de concurso, e não é uma mexidazinha assim tão pequena como isso, que dever-se-á ter aproveitado para não perder a oportunidade de também resolver outros problemas.